áreas da saúde, como enfermagem, fonoaudiologia, fisioterapia, estética, psicologia, farmácia, biomedicina. Eu quero que vocês identifiquem o curso que vocês são, para a nossa palestrante mediar de acordo com o curso de vocês, tendo ideia acima de tudo. Então, hoje, às 19h20, praticamente, a gente vai iniciar a palestra com a convidada Lúcia Brito Cavalcante, nossa docente e fonoaudióloga na área de gerenciamento fonoaudiológico da alimentação via oral do passado. Luz, eu não sei como você prefere, eu vou deixar o seu critério. Se você quer que eu faça a pergunta intercalando ou deixar a pergunta para o final, certo? Então, seja bem-vinda. Vamos iniciar a nossa palestra, certo? Certinho, obrigada. Boa noite a todos. Eu posso ir acompanhando pelo chat as perguntas, mas eu preferia que a gente momentos deixasse mais para o final, só se for alguma pontualidade bem, né, para interromper, mas a gente vai tentando se ajustar, não tem problema não. O teu microfone, ele tá muito microfoneando no final da fala. Tá. Um pouquinho aqui. Baixa um pouquinho. Eu vou ver se eu consigo transmitir a gente pelo Instagram também, tá? Melhorou? Oi? Pode falar. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo? Melhorou. Gente, ajuda a gente também. Sim, melhorou para todo mundo. Qualquer coisa eu tiro o fone e fico com o áudio do computador, tá? Vocês me interrompam. Tá todo mundo dizendo que está melhor, então vamos continuando. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, boa noite a todos de novo. Eu estou acompanhando aqui no chat vocês falando referente aos cursos, né? Eu vejo a minha fonoaudiologia em peso. Muito bom isso. Aí, mais aqui embaixo, eu tenho aluna da fisioterapia. Deixa eu ir desde o início para ver se... Coloquem os cursos para que a gente consiga ter uma linguagem mais acessível, né? Fica mais tranquilo para todo mundo. Também, se tiver gente de fora de Manaus e outros estados assistindo, pode colocar aqui, tá? Se tiver profissionais também, além dos acadêmicos, vamos interagir ao máximo. Deixa eu pontuar já aqui o meu slide, tá? Para a gente começar. Enquanto vocês vão escrevendo, aí volta e meia eu dou uma olhada aqui no chat. Então, primeiramente eu agradeço a oportunidade, né, de participar do evento, falando de fonoaudiologia, que é a área que eu escolhi para atuar, principalmente de um tema tão importante, né, e tão escasso no contexto hospitalar aqui no Amazonas. Então, vamos começar. O Christian me apresentou, eu sou a fonoaudióloga Lúcia Brito Cavalcante, sou docente do seu Unifomedro, sou especialista em disfagia e fonohospitalar, coordenadora da empresa Vida Multicare, onde eu tive, né, o prazer de atuar aqui com a professora, a doutora Maraísa Frota, que deu uma palestra incrível para vocês hoje cedo, e o psicólogo Amon Érico, ontem, né, na quinta-feira, e atuo também como fonoaudióloga, colaboradora da Casa São Vicente de Paulo, sempre que possível, né, e tenho uma vasta experiência aí atuando com pacientes disfágicos. O que eu separei para nós aqui? Como o contexto é para que a gente converse e interaja sobre a questão da multidisciplinaridade, pontuar elementos necessários que sejam já da rotina e do conhecimento dos colegas
perante a nossa atuação, aprofundar tanto em questões mais personalizadas da dia. Eu tentei deixar uma aula, um diálogo de uma forma mais acessível para todos dentro da linguagem. Chat que vocês estão falando, agir. Quem é meu aluno sabe que eu adoro aula participativa. Tem uma moça aqui, Christian, que ela é de Pernambuco. Seja bem-vinda. Bom, para a gente começar, o que eu coloquei, qual que é a proposta aqui? Façamos a seguinte reflexão no lugar do nosso paciente, tá? Vamos jogar inicialmente algumas perguntas para vocês, para que ao final da palestra a gente consiga responder um pouquinho, ou pelo menos pensar na importância que é daqui para frente pensar nessas perguntas dentro do contexto hospitalar. E comer quando? Comer o quê? Eu não posso comer o que eu gosto? Eu não vou comer como antes? Se nós nos colocarmos, independente da nossa área de atuação, quando nós estamos falando de alimentação, no lugar do nosso paciente, dificilmente nós não estaremos diante de alguma dessas perguntas, tá? Então, jornada profissional, eu tenho buscado muito me colocar no lugar do meu paciente, porque como Mara falou hoje cedo, eu achei brilhante a colocação dela, a gente está lidando com prazeres da vida, né? Comer é um grande prazer para todos nós. E a partir do momento que você precisa impor novas possibilidades, ou limitar o paciente, ou retirar totalmente esse prazer da alimentação via oral, você precisa ter um olhar mais humanizado com relação ao contexto geral. Então, eu quis deixar aqui inicialmente, para a gente começar a nossa discussão, nossa palestra, nossa interação aqui, essas perguntas, para que fique aí martelando na cabecinha de cada um de vocês palestra. O chat de novo, para ver o que está rolando aqui. Pono, que maravilha. Deixa eu passar. Quem é meu aluno sabe que quanto mais pesado é um tema para que eu possa expor, mais eu tento agregar elementos que deem leveza no contexto da minha didática, né? Então, esse slide é justamente para isso. A gente traz aí a questão do sextou para dar uma sacudida em vocês que estão aí em casa, sexta-feira à noite, perdendo a live do Fábio Júnior e de demais artistas, porque se predisporam a estudar aqui comigo e a conhecer um pouco mais dos pacientes e como que a gente tem que olhar para a alimentação dos pacientes. Agradeço imensamente a presença e o prestígio de todos. Então, por que eu coloquei aqui sexta hora de comer e beber água? É justamente para que vocês façam isso aí. Estamos em casa, não temos por que não ir até a geladeira, eu dou uns 2 minutinhos, pega alguma coisa para comer, pega algo para beber e traz para cá, para a palestra, que é para que vocês possam fazer isso, parar para fazer isso um pouco, tocar na região do pescoço de vocês, onde a gente vê o movimento necessário para efetuar uma deglutição, verificar como que fica a face de vocês na hora de deglutir ou de engolir, falando mais popular. Aquele contexto que eu digo a vocês que eu faço quando estou atuando no gerenciamento de alimentação dos pacientes, eu também gosto, quem é meu aluno sabe, de jogar na nossa vida real, né? Eu geralmente gosto que o paciente seja dentro da minha sala de aula o meu aluno, para que ele entenda o que eu estou querendo dizer quando eu penso no cuidado humanizado. Vocês que hoje eu tenho muito orgulho de uma colega que, inclusive, trabalha comigo e também é professora do seu Infamed, porque foi a partir de uma aula semelhante a essa que ela viu que a disfagia era a área que ela iria seguir. Verônica, beijo, minha querida. Então, peguem aí, principalmente quem não é da fonoaudiologia e quem ainda não é meu aluno e não passou por isso, algo para que vocês possam comer. Façam uma autoanálise de vocês comendo ou bebendo algo que ao longo da palestra vocês vão entender porque que eu estou pedindo isso, tá?
Passou a etapa da comida, eu geralmente nas minhas aulas, quando eu estou falando de deglutição, eu vídeo que mostre a questão fisiológica interna, que geralmente não é de conhecimento de todos. Por quê? Alguns colegas atuantes na equipe multidisciplinar, eles não têm o aprofundamento da questão fisiológica estrutural necessária no processo de deglutição, né? Então, geralmente, além de eu pedir alunos ou os demais pessoas que estão me assistindo façam a questão da alimentação, eu mostro que é ser vista, né? Se a gente tivesse o poder de vê-la internamente, eu espero que passe, não sei se passou, que legal. Não sei se o tempo do vídeo está sendo transmitido para vocês da forma correta por conta da internet, mas é para dar aí uma visibilidade para vocês, o que eu pedi para vocês fazerem, de como que é por dentro, né? Toda o condicionamento muscular, toda a ordem, trabalhando dentro do processo de deglutição, para que ele seja efetivo e dentro dos padrões de normalidade. Então, a gente consegue refletir quando nós paramos para nos alimentar, e quando a gente consegue ter aí uma visão por dentro do corpo, bruscamente falando, que não é só pôr na boca e engolir. Nós precisamos de toda uma coordenação de fases necessárias para que ocorra a deglutição de uma forma normal em sua execução. Vou passar de novo, pode ser que alguém não tenha visto. Então, quando vocês estão comendo, gente, é isso que acontece, tá? Nem sempre nós temos, dependendo da consistência que a gente está fazendo na alimentação, nem sempre nós temos a questão da mastigação. Para ali, mas após a formação do bolo alimentar, na movimentação das estruturas e na proteção aí de via aérea, para que o alimento faça o seu percurso necessário até o estômago. E quando isso não acontece, para que a gente consiga entrar no contexto hospitalar, um pouquinho aí de revisão e de autoconhecimento para que vocês entendam o que da questão. E agora a gente consegue entrar num contexto que é mais presente na questão hospitalar, e que também é um pouquinho de revisão. Quando tudo isso que eu mostrei para vocês não acontece da forma sequenciada, que é a forma correta que tem que acontecer, e ela começa a ter desconexões que acarretam dificuldade ou impossibilidades na ingesta da via oral, nós estamos diante de uma disfagia, tá? E dentro desse contexto, nós, dependendo de todo o processo de alterações dessa deglutição, nós podemos evoluir a aspiração, tá? Então, eu coloquei aqui algo bem bom, bem resumido, com palavras bem claras, para que vocês tenham aí a noção do que é. Então, eu botei aqui, disfagia, alteração em uma ou mais fases da deglutição, que dificultam ou impossibilitam a ingesta por via oral de forma segura. E a broncoaspiração, que está diretamente ligada, quando nós temos uma disfagia num limiar mediana grave, condição em que alimentos líquidos, saliva ou vômito são aspirados pelas vias aéreas. Por que saliva está no contexto aí de caixa alta? Por que eu salientei dentro da questão da broncoaspiração a saliva? Porque, segundo as literaturas, biólogos temos muito, né, a buscar com relação a isso, nós temos evidências de que a saliva é um dos fatores causadores da broncoaspiração e que muitas vezes ela não tem esse conhecimento, né, por demais colegas atuantes na equipe multidisciplinar, com relação ao perigo que ela pode causar aí no quadro do paciente. Então, por que eu geralmente bato muito na tecla da questão de saliva, e é importante a oportunidade de estar falando aqui para profissionais ou futuros profissionais de outras áreas, que a mecânica da deglutição, ela é para tudo, né? Então, independente do paciente passar a fazer alimentação ou a hidratação por uma via alternativa, ele faz saliva. E essa saliva, muitas vezes, ela vai ser
quadro clínico do paciente, ela vai ter um volume descontrolado, não no seu processo de produção, mas no seu processo de sensibilidade e deglutição. E isso, ao longo do tempo, vai causando acúmulos, e muitas vezes a falta ali de um fonoaudiólogo interagindo junto com a equipe faz com que outras formas sejam colocadas como suportes para que esse paciente não tenha complicações por conta da demanda da saliva. Coisa que nós sabemos que as atividades fonoaudiológicas, seja no hospital, seja no domiciliar, tem total importância de execução quando o paciente tem um acúmulo de saliva. Colocou alguma coisa aqui, deixa eu ler. Eu não prestei atenção. A Marjorie colocou aqui. Isso é muito presente em pacientes de COVID. eu imagino. Deixa eu... Então, na rotina do hospital, eu, como fonoaudióloga, logo no início que comecei a fazer algumas atividades, né, eu comecei a observar que eu tinha dificuldades de ter um encaminhamento de um paciente com um diagnóstico mais certeiro, mais preciso, né, dentro do aspecto de deglutição, porque tem muitos colegas que não sabem que a disfagia, ela não é a única alteração na deglutição. Tem alguns colegas que acham que a gente só pode denominar a deglutição dentro do contexto de disfagia e normalidade, coisa que a gente sabe que não é verdade dentro do estudo da fonoaudiologia, né? Que é uma referência mundial na motricidade orofacial dentro da fonoaudiologia, onde ela consegue trazer para nós os aspectos que diferenciam as deglutições atípicas, adaptadas e a disfagia, sem contar nas questões de normalidade. Então, eu coloquei alguns ganchos bem rápidos aqui, porque a gente não vai ficar também, né, determinando tantas coisas, que fazem com que a gente reflita que quando a gente tem um contexto de deglutição atípica no paciente hospitalizado, ele não está num contexto de ameaça à sua nutrição e à sua hidratação. Ele tem algumas alterações dentro da sua funcionalidade de estruturas, mas ele consegue se nutrir. Quando a gente tem uma questão de deglutição adaptada, o paciente, muitas vezes, ele é um respirador oral, ele tem alguma alteração de estrutura ali que deveria estar envolvida, como aparece lá no vídeo, mas ele consegue fazer o processo de alimentação de forma segura. E quando a gente recebe esse paciente, 99% das vezes o paciente está como disfágico. Então, olha a diferença que é da abordagem quando nós temos um fonoaudiólogo inserido no diagnóstico diferencial do que está atrapalhando a deglutição desse paciente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque dentro do contexto hospitalar, sempre nós vamos receber vacinação de disfagia, e quando nós fazemos a nossa avaliação, nem sempre algo que seja denominado disfagia por conta dos detalhes e da riqueza de estudo que nós fazemos dentro dos padrões de deglutição. Eu fiz um levantamento ao longo desses meus anos de carreira aí, que eu não vou dizer, claro, senão eu vou começar a falar da minha idade, principalmente dos meus alunos. Vocês de riqueza aqui, gente, dentro dos recursos mais conhecidos e utilizados no processo de alimentação na rotina hospitalar, se vocês colocarem isso no Google, na PubMed, seja lá em qualquer forma que vocês fazem pesquisa para estudar, dificilmente não vai achar esse contexto que eu estou falando para vocês, tá? Dentro do contexto neonatal, tem alguma colega de neo aqui, se eu estiver errada, me corrija, porque não é o público que eu trabalho. Quem me conhece sabe que eu amo neném na minha vida inteira, mas não tenho tato para trabalhar com neném. Então, o que a gente consegue achar de norteador dentro dos recursos na neonatal? Seio materno, copinho e mamadeira, vias alternativas, que são as possibilidades de
tá? Que nem sempre elas são fixadas na questão nasoentérica ou gastroentérica. Nós temos aí os métodos adaptados de sonda-dedo, sonda-peito, toda uma particularidade aí, riqueza que as colegas da neonatal atuam, né? Que estão de parabéns. E as seringas, né? Dentro do contexto da pediatria, do adulto até o idoso, o que a gente acha de descritor quanto aos utensílios para alimentação desses pacientes? Nós temos as colheres, copos, adaptados ou não adaptados, com canudo ou sem canudo, mamadeira, seringas, vias alternativas e possibilidades com sondas. Né? Então, assim, eu consigo, num contexto fonoaudiológico, entender que nem todo paciente é candidato a usar tudo. Tem pacientes que a gente vê que usa uma coisa ou outra, e tem pacientes que nós vemos que usa coisas que não deveria usar. Né? Dentro da questão do manejo da alimentação, muitas vezes o paciente ele não tem autonomia de membros para levar o alimento até a boca. Então, ele depende de um cuidador, de um profissional que vai estar ali dando assistência a ele. E muitas vezes, no caso dos hospitais do Amazonas, da rede pública, eu falo isso sem medo, tá ao vivo mesmo, quem me conhece sabe que eu sou assim. Muitas vezes, esses hospitais, eles não têm o fonoaudiólogo para participar do gerenciamento da alimentação desse paciente, junto, muitas vezes, com o técnico de enfermagem, que é quem vai fazer a oferta, ou familiar desse paciente. E esse paciente não tem controle nas estruturas para executar os movimentos dentro da sua ordem necessários para receber um alimento na seringa, muitas vezes. Aquela mamadeira com bico furado, que a família leva, às vezes dá escondido, e ele aspira, lembra que nós falamos do que é aspiração? E ele evolui para uma pneumonia de quem? Do profissional que ofertou a alimentação, e não da questão da gestão do gerenciamento de equipe, que não seria o fonoaudiólogo. Então, olha a gravidade da situação. Dentro do que nos compete... Ah, tá! Um beijo, um abraço para todo mundo aí do Instagram. Dentro do que nos compete, ao manejo, a orientação clínica pós-avaliação para os demais profissionais que vão participar do contexto da alimentação desse paciente, o fonoaudiólogo, ele é o pilar que determina o utensílio que esse paciente tem capacidade para executar a alimentação. Porque se o meu paciente não tem um condicionamento muscular de vedamento labial, como que ele vai fazer uma alimentação que necessita que ele feche e capte o alimento? Certo? Se o meu paciente não tem um condicionamento para levar o alimento até a boca, como que ele vai usar um copo? Tremor, as pessoas que estão aqui da fisioterapia sabem muito melhor do que eu com relação à funcionalidade de membros. Ah, não, ele levanta sim, mas ele tem um denominador comum que o Denilson expôs muito bem hoje, que eu babei naquela palestra, que o Aledes colocou muito bem ontem, e que eu tenho certeza que o Douglas também colocou, denominado fraqueza muscular no paciente internado. Tem 1 ml de mingau, às vezes um copo com 500, não sei quantos ml, ele não consegue ir até a metade. E não é porque a comida é ruim, gente. O funcionamento, ele está tão comprometido ali para realizar as atividades que ele perde a vontade, ele perde o prazer, porque aquilo não está sendo bacana para ele executar. Engole. Sem contar nas propriedades de volume, de consistência desse alimento. Porque se eu penso na fase antecipatória da deglutição, quanto à forma que esse paciente tem dentro do seu cognitivo, que também é importante para a gente ofertar alimentação, a quantidade que ele vai levar de alimento numa colher e não uma pessoa terceira ali que vai levar para ele, eu também tenho que ter o entendimento que a fraqueza muscular é a orofacial também. Então, quando eu oferto, como eu vejo muitas vezes em hospitais do Amazonas,
o mingau das 5 horas da tarde, e aquele paciente ele não tem um reflexo dentro do ritmo necessário, e aquele leite vai parando em toda a questão orofaríngea, esse trato no final do dia. Vai ser aspirado, vai ficar tudo bem, mas e a efetividade da deglutição? E a possibilidade de algum momento aquele paciente aspirar as estases? A avaliação funcional da deglutição, que mais para frente eu vou mostrar para vocês, que nos dá elementos que o fonoaudiólogo estuda para tentar alertar a equipe. Esse paciente não tem condição de deglutir esse mingau. A dieta das 5, 3 horas da tarde tem que ser substituída, porque ele vai ficar com resíduo, ele não está com a eficiência das estruturas para ter uma deglutição eficiente. E é uma coisa, gente, que muitas vezes não tem o alerta necessário, porque não temos a inserção do profissional, no caso nós, dentro desse contexto. Então, o que mais que eu não falei? A questão das seringas, né? Muita gente... Lúcia, não deixa de falar de seringa, porque é uma coisa que acontece bastante, né? Se eu não falar, eu não sei nem se eu estou viva até amanhã, das cobranças. Então, vou falar de seringa, gente. Nós temos um viés, né? Nós temos muitas sociedades aí que eu andei lendo bastante, principalmente na questão da neo e da pediatria. Alguns trabalhos que apoiam, alguns trabalhos que não apoiam, por conta da questão do fluxo que vai ser injetado na boca do paciente, não ser do controle neurológico dele, sim de uma pessoa, né? Sim de uma outra pessoa. Então, como que eu vou saber se a quantidade que eu estou projetando dentro da boca do meu paciente, quando eu uso seringa, é segura? Mas ele não engasga, ele não mostra nenhuma situação. Mas nós temos dentro da fonoaudiologia um perigoso extremamente estudado chamado broncoaspiração silenciosa, e que muitas vezes associada a um número de comorbidades ali no hospital, sem o olhar do fonoaudiólogo, a equipe gerenciadora acha que foi proveniente de outras situações e não pensa na deglutição. Né? Mas ele tinha outras situações que podem ter culminado na pneumonia. Quem garante para nós, sem a fonoaudiologia presente, né, para fazer uma avaliação mais personalizada? Então, são coisas que me doem falar para vocês, tá, gente? Não estou de forma alguma atacando os colegas de outras profissões aqui, porque a proposta não é essa, e sim mostrar para eles que ter um fonoaudiólogo para chamar de seu dentro da sua equipe é importante para a melhora clínica e segurança do paciente. E não é para todo mundo ficar agora em pânico, agora eu não vou mais dar comida para ninguém, né? Porque a gente sabe que aqui pode ter também situações de pessoas que alimentam seus pais, que alimentam os avós com AVC, que ofertam alimentação, muitas vezes até por orientação de uma equipe, e que a pessoa não tinha nem noção da importância que seria o parecer do fonoaudiólogo com relação a essas orientações. Então, quem estiver nessa situação que eu acabei de expor, de ter que alimentar uma pessoa, é muito importante que vocês façam uma consulta, que vocês busquem aí um profissional de fonoaudiologia, que é quem está aí mais, né, de como que esse paciente está engolindo, a forma que ele vai comer, qual utensílio que ele consegue ter uma maior autonomia na hora de se alimentar. E até porque, gente, quando a gente faz uma avaliação clínica de deglutição, nós, fonoaudiólogos, vamos muito além do ato de mexer a questão laringofaríngea e olhar a boca. Né? Olhar, a deglutição está muito longe, avaliar a deglutição está muito longe de ser apenas olhar se houve limpeza oral. Isso é entre 100 situações aí, né? Claro que é importante a efetividade, não acumular restos de alimento na boca. O alimento está indo, como esse alimento está indo, também é muito importante. Então, ainda fazendo um panorama do que eu achei de avaliação de contexto multidisciplinar com ou sem fonoaudiólogo,
Tem 3 mensagens, deixa eu ver se pergunta. Elane falou que o áudio falhou, mas já está ok? A Marjorie colocou aqui. Isso é muito presente na situação do Covid, né? Ontem estive com uma paciente após 37 dias de UTI. Eu creio que todo esse contexto que eu estou falando deve estar bem presente, né? Tá normal o áudio, gente? Então, vamos continuar. Então, quando a gente pensa na questão da avaliação multidisciplinar sem fono e avaliar com fono dentro do contexto hospitalar, é importante que eu frise para vocês aquilo que o Ale falou ontem, né? A grande maioria dos hospitais tem o seu POP, né, que são os protocolos operacionais, e que trazem das literaturas norteadores que vão compor esses POPs, né, de todas as áreas, né? Eles fazem um levantamento, vão montar aqui de tudo que a literatura diz que é importante, do autor tal, para fazer uma avaliação mais próxima possível do completo. Encontro o que é importante eu passar para vocês da minha experiência clínica. Quando eu entro no contexto hospitalar, para avaliar um paciente que não, a rotina da equipe não é trabalhar com fonoaudiólogo, eu vejo as seguintes coisas. Avaliação geral das patologias da comunicação, se o paciente fala ou escuta, só, e a gente, dentro do contexto da linguagem, um beijo, Caú, um beijo, Carol Sobreiro, um beijo, Gabi, um beijo para todas as fonoaudiólogas de linguagem do mundo. A gente, é até ofensivo para as meninas e para as minhas colegas de todo o Brasil que trabalham com linguagem, achar que linguagem é só fala e audição, tá? Então, quando a gente não tem o fonoaudiólogo inserido nesse contexto, nós acabamos limitando as possibilidades do paciente se comunicar, até mesmo dentro da fala, porque nós não sabemos como podemos fazer adaptações dentro do contexto de comunicação dele. Então, quadro patológico geral, sem detalhamento das funções orofaciais, histórico da alimentação, prescrição com base no nível calórico e protocolo geral baseado geralmente em 3 consistências. Isso é a realidade quando não tem fono, tá, gente? Para todos os... ou indicação de via alternativa sem intervenção terapêutica focal para a deglutição. Então, o que eu quero dizer com isso? Situações de paciente internado sem a fonoaudiologia, o paciente ele acaba sendo nutrido apenas com protocolos gerais, que é o que ainda se usa muito no Brasil, né, principalmente aqui no Amazonas, pelo que eu escuto, pelo que eu conheço das minhas colegas atuantes em hospitais. A gente não tem ainda, né, um estudo mais profundo quando não temos fonoaudiólogo dentro do que né? A gente geralmente vê, e isso aqui eu posso fazer até como pergunta para vocês, quem que aqui teve ultimamente paciente internado que pôde comer, você não viu só essa questão dessas 3 consistências, que são a líquida, a pastosa e a sólida. São as consistências gerais? São. Mas daqui a pouquinho eu vou mostrar um slide para vocês que tem muita diferença dentro do que a fonoaudiologia analisa de consistência, tá? Eu falei, nutrição é diferente de função, a atuação do nutricionista, como a Maraísa falou hoje cedo, é crucial nesse contexto. A atuação do profissional de gastronomia, um beijo, Eric Alcântara, o chefe que eu fiz a live do curso de gastronomia essa semana. A importância da atuação da gastronomia no contexto hospitalar para o paciente, principalmente junto conosco, atuando na reabilitação funcional dos exercícios que a gente consegue integrar junto com os alimentos, tá? A atuação dos colegas que fazem a avaliação clínica da comunicação, tá? Que é muito mais do que qualquer outra situação aí de exame de neurologista, tá bom? E uma outra situação é a indicação de vias alternativas sem a possibilidade de intervenção ou melhora clínica do paciente com a fonoterapia, o que é triste, tá? Que me causa um sentimento de impotência
entrar no hospital muitas vezes para atender um paciente meu e ver 10 com possibilidade de melhora clínica, se tivesse um fonoaudiólogo trabalhando junto com a equipe naquela questão de deglutição, e eu ver aquele paciente fadado a ter clínica dentro do contexto que o fonoaudiólogo poderia atuar até ele evoluir para uma sonda, porque não tem quem trabalhe a fundo a deglutição dele. Então, isso para a minha classe é bem triste. Dentro da Lúcia, aí eu teria uma pergunta. Diga. Assim, nós estamos numa realidade de capital, digamos assim. Se a gente for comparar a realidade do Amazonas e as outras capitais do norte, o fonoaudiólogo não está no interior, principalmente o fonoaudiólogo com a especialidade em disfagia e fonoaudiologia hospitalar. Sim. Assim, são poucos. Como é que você orienta, como é que você pode engrandecer essa área, principalmente paciente com pós-AVC, paciente com disfagia, paciente com várias sequelas, como é que o fono vai integrar dentro do município, distante da capital, principalmente? Você que é da área, como é que, se tem algum projeto, o que você planeja, como é que poderia orientar quem está formando, ou então quem já está formado, justamente para trabalhar na área? Porque quando o fonoaudiólogo se forma, a maioria pensa que o fórum vai ter que atender tudo, e não é bem assim. Cada área tem sua especialidade, sua experiência, e principalmente seu estudo para poder se aperfeiçoar e atender o paciente para uma boa evolução. E essa pergunta que você está fazendo é extremamente pertinente, porque eu sofro junto com os colegas que eu conheço que trabalham no interior. Eu tenho amigos em Parintins, eu tenho amigos em São Gabriel da Cachoeira, tenho amigos num local chamado Lago do Limão, que eu não sei onde que é, gente, me desculpa se tiver alguém que conhece, alguém que mora lá. Eu conheço fonoaudiólogos em Presidente Figueiredo, então eu sei dessa realidade. Quando eles me procuram, Luz, eu estou no serviço, que a realidade é exatamente essa que o professor Christian está falando para vocês, que o fonoaudiólogo ele é inserido para ter 1001 utilidades, e nós sabemos que não é bem assim. Então, quando os meninos, Luz, é onde que eu procuro me instruir, o que a gente tem como possibilidade de estar buscando para melhorar o nosso serviço, já que essa é a condição de contrato, muitas vezes, do fonoaudiólogo. Então, o que eu quero dizer para vocês, precisa tentar, de alguma forma, quebrar esse pensamento das autoridades que nos contratam, porque muitas vezes, ao invés de nós conseguirmos promover um avanço da ciência, um reconhecimento, a gente não consegue, não é porque o colega não está predisposto a trabalhar, mas é porque a área e o contexto tem mais expertise e conhecimento, está ali, às vezes, em mínimo, numa questão mínima de casos, e a demanda de outras situações que chegam até ele são as áreas que ele menos tem contato, que ele menos tem habilidades. Hoje, sempre eu penso assim, Christian, que toda situação ruim chega para nós que podem nos ajudar a crescer. Esse contexto que nós estamos vivendo agora, da questão de estarmos em casa por conta da necessidade, ela fez com que as portas do meio digital, dentro dos aspectos 4.0 que já estavam aí para explodir, que a pandemia só deu um start, né, fizessem com que a gente conseguisse chegar mais próximos desses colegas, fizesse com que as empresas que promovem cursos, que promovem palestras, conseguissem chegar a ter mais proximidade com esses profissionais, para estar dando suportes e capacitações para eles. É claro que eu ainda acredito, né, porque todo mundo é capaz de mudar, até que se consiga provar que vale a pena, eu ainda acredito que muitas situações presenciais fazem-se necessário, né? Então, mas a gente tem que pensar que houve pelo menos uma melhora no acesso de instrução e de capacitação desses profissionais com as coisas mais presentes agora devido à internet. Mas essas pontualidades de acesso, eu tenho pensado sim, Christian, em promover algumas coisas quando tudo isso passar, conhecimento presencial para essas pessoas, porque os profissionais de renome, quando chegam no Amazonas, eles se concentram na capital, e muitas vezes aquele colega que atende no hospital de base lá do final do estado, ele não consegue vir para Manaus, além do custo ser um pouco mais alto, os gastos para que ele faça um deslocamento até aqui, para ter um curso, por exemplo, de terapia de disfagia atual, com tecnologia,
vai sair quase que o dobro, né? Então, são situações que comprometem a maturidade e o ganho de conhecimento do profissional e que afetam diretamente na população que vai ser atendida por aquele profissional estar impedido ou não poder no processo de engrandecimento da sua capacitação. Então, eu tenho pensado, sim, possibilidades, né, de quando tudo isso passar, além das minhas propostas online e de infinitos professores excelentes dentro da disfagia, a gente está levando mais conhecimento para essas pessoas, reflita no avanço e no reconhecimento que precisa da população que vai ser atendida por um profissional mais qualificado. Dentro da questão da avaliação multidisciplinar com fono, a gente já começa a melhorar, viu, gente? A gente já tem aí o detalhamento das alterações da comunicação, porque há uns 5, 6 anos atrás, quando tinha mais frequência de ir fazer avaliações de hospitais, quando as famílias me contratavam, ai, doutora, preciso de fono e tal, eu recebia pacientes com diagnóstico de disfagia, o paciente sendo afásico. Infinitos HDs ali de encaminhamento que não tinham nada a ver com a situação cognitiva do paciente e de aspectos da deglutição. Então, quando você tem um fonoaudiólogo que entende de comunicação, da questão da cognição, que o paciente não sabe denominar um copo, mas ele sabe que o copo é para levar o líquido até a boca, eu não posso dizer que esse paciente perdeu 100% da sua comunicação. E o que a gente vê muitas vezes é que você acaba vendo algumas situações onde o paciente é subestimado por conta de uma tarefa avaliativa que ele foi incapaz no momento de realizar, com outras possibilidades, porque essa é a carta ouro do fonoaudiólogo, ele faz dentro do estudo do paciente a oferta de possibilidades de resgate e de adaptação à autonomia dessa comunicação. Eu penso que a comunicação falada ainda tem uma valorização extrema perante as outras formas de comunicação do paciente hospitalizado, né? Porque quando a gente tem aí um fonoaudiólogo inserido nesse contexto para orientar a equipe, para mostrar para a equipe, nós vamos nos comunicar com esse paciente desta forma, porque foi como ele conseguiu mostrar a efetividade de comunicação. As coisas melhoram, o psicológico desse paciente que está percebendo que você está entendendo ele, e que a família está entendendo ele, e os profissionais, você dá um ganho de qualidade de vida absurdo para esse paciente. Coleta das preferências alimentares do paciente. A Luz ficou louca de vez. Agora está pedindo para as famílias levarem comida para os pacientes. Não, gente, não estou falando isso. O que eu estou falando é de resgate terapêutico da memória alimentar desse paciente. Internados, como que é para vocês comer comida de hospital, como o Eric falou na live esses dias? Tem muita gente que só de ouvir falar que vai comer um dia sequer comida de hospital, a pessoa já quer morrer de vez. A pessoa já não quer mais saber, a pessoa já chora, não vou comer nada, essa comida é uma droga, já passo mal só de pensar. É sem gosto, é sem sal, é sem calor, é sem nada. Digam se isso não é a realidade de muita gente, que a gente sabe que é. Então, quando eu entro dentro do meu processo de terapia, que eu consigo passar para a minha equipe, que dentro do meu manejo terapêutico eu vou precisar trabalhar com alguns elementos, obviamente, bem discutidos com a equipe que cuida da alimentação, principalmente nutrição e gastronomia, trabalhar a cognição desse paciente, eu consigo trabalhar o prazer alimentar desse paciente, eu consigo resgatar a ação dele para comer. Maior coleta de informações para a escolha dos utensílios, claro que conectado com a avaliação que a gente vai fazer, de qual instrumento o paciente vai conseguir fazer, né, a sua alimentação melhor, ou quem está cuidando dele, um manejo mais seguro junto com o paciente, porque isso é extremamente importante dentro do contexto hospitalar. Algumas vezes eu chego, e eu sei que isso é a realidade de vocês também, e aí o fulano já comeu? Menina, deixaram isso aqui, eu não sei nem como é que é. Quem nunca passou por isso que atira a primeira pedra? A fulana disse que daqui a pouco vem aqui, pai, é pro senhor comer logo.
Ou então a fulana daqui a pouco vem dar isso aqui para o senhor, e o senhor se esperte, que o senhor sabe que ela é rápida, que tem muito paciente. Quem nunca passou por uma situação como essa aqui, todos nós, né? Ou algum familiar nosso ou conhecido. Então, quando a gente pensa no fonoaudiólogo orientando quanto ao ritmo, quanto ao tempo necessário e a forma que esse paciente vai ser alimentado, além da gente agregar mais segurança e tentar preservar a autonomia, quando tem condições cognitivas e motoras para isso, a gente consegue também agregar qualidade de vida e motivação para ele seguir se alimentando via oral. Tem gente, principalmente. E lembrando, Luz, assim, fui eu. Tá. Lembrando, assim, foi uma proposta nova desde 2017, a soma de mais um profissional atuando junto com a fonoaudiologia, que foi a gastronomia, trabalhar a imagem da alimentação, que até então a gente trabalhava muita parceria com o nutricionista. E quando a gente agregou em nosso curso, em palestra, em eventos da gastronomia, e hoje ela está sendo uma grande parceira de todos os nossos eventos e mostrando para a sociedade, para a família, para a parte hospitalar, a importância da gastronomia, a importância da fonoaudiologia, da nutrição e dos demais, de um elo de uma equipe multidisciplinar de um paciente com disfagia. Quando o Christian coloca isso para mim, que foi um dos motivos do Eric ter feito a live, que eu amei, porque eu concordo em tudo isso que o Christian falou, gente, nós temos aí um aspecto terapêutico muito trabalhado, conhecido como fase antecipatória da deglutição, que envolve esses aspectos aí que eu estou falando para vocês, de autonomia motora, de motivação para o cognitivo, de prazer alimentar. Então, quando nós pensamos nessa situação e a gente não está conectado às pessoas que fazem a comida, o trabalho não rende. Vamos trazer para esse contexto aí que a Marjorie colocou aí do Covid. A grande maioria da população está se queixando de ausência de olfato e paladar, que são aspectos sensoriais cruciais para uma boa execução de fase antecipatória, que é a motivação, que são os fatos que antecedem o alimento chegar até a boca. Então, isso é um pouco até de desabafo meu com relação a alguns colegas que estão ali apenas fechado com a parte do aspecto de atuação pós-extubação. E esses outros pacientes que não foram para a questão do processo de intubação, que estão sofrendo num contexto antecipatório da deglutição, que estão internados, que estão acamados, perdendo massa, perdendo condicionamento musculatório e tendo acentuado a questão aí, eu vejo, fiz algumas postagens no Instagram, que é uma variante constante, tem gente que passa 10 dias sem olfato e paladar, tem gente que está passando 20, tem gente que está semanas e não sabe que ainda não voltou, é tudo novo para todo mundo, certo? É que a fase está sendo prejudicada, né? Todo mundo aqui já ficou gripado, a gente sabe, desculpa a palavra, a gente sabe que é a droga comer quando está gripado, né? Imagina diante de uma doença que traz outros elementos e que ninguém está falando. Ali, de repente, da atuação da gastronomia e da fono, está gerenciando também os pacientes que continuam fazendo exercício da alimentação via oral e estão no contexto hospitalar. Então, fica aí também um pouquinho de desabafo, se não sou eu, para a gente pensar nessas questões, para possíveis estudos, para basear em evidências as possibilidades de ganho da atuação fonoaudiológica junto com a equipe multidisciplinar, atuando também com esses pacientes fora da questão de intubação. Então, vamos prosseguir. Fonoterapêutico, né? Nós nos predispomos a trabalhar no contexto hospitalar com esses pacientes para ajudar a nossa equipe a melhorar a qualidade de vida para ele, de tratamento. Nós trabalhamos com as questões de terapia indireta, sem alimento, terapia direta com alimento, determinações na modificação da dieta, que eu já falei bastante, as prescrições de manobras eficientes, que muitas vezes atividades escassas, né? Porque a gente não tem condição de orientar
sem estar no hospital, sem estar fazendo treino, sem estar acompanhando esse paciente. Eu sofro com isso quando eu estou atendendo o paciente domiciliar e que ele interna e que eu organizei a vida dele inteira para ele manter a via oral. Chega no hospital, mudou tudo. Não tem fono para a gente trocar figurinha para a colega me ligar. Ô, Lúcia, tem um paciente teu assim, assim, assim. Eu fiz a minha avaliação e eu quero saber como está a rotina dele com você. Aí muda, aí muitas vezes bagunça todo um padrão que a gente tinha organizado, tinha adaptado na questão de postura para esse paciente se alimentar e utensílios. Então, olha a situação confusa que esse paciente acaba sendo envolvido, né? Orientações quanto a postura, já falei, velocidade e ritmo de oferta, muito cuidado com aqueles pacientes que necessitam de alguém para ajudar, ou que não tem um cognitivo dentro do padrão de normalidade, usando seringa, usando mamadeira, porque a questão de sucção em alguns contextos clínicos é involuntário, quando você faz um toque na questão da própria sucção oral, o paciente já deglute, já fica fazendo sucção, já fica ali no automático, por conta de incoordenações no cognitivo. Velocidade, ele consegue comer, mas muitas vezes um tempo um pouco maior, que é o que vai ajudar a ter efetividade para terminar a dieta, e o cuidador não foi orientado que ele não pode dar num ritmo como se fosse dele, né? Então, são muitas particularidades aí, que às vezes parecem ser detalhes, mas que são cruciais na hora da alimentação de um paciente ou do gerenciamento de um fonoaudiólogo com a alimentação daquele paciente. Possibilidade de desmame da traqueostomia, contexto totalmente multidisciplinar. Até hoje a gente ainda tem essa dificuldade, muitas vezes, de trabalhar que a equipe desconhece a importância aí do fonoaudiólogo nesse desmame, a adaptação da válvula de fala, que foi uma das coisas que o Ale falou ontem, que depende muito do contexto da atuação dessa dupla, para que a gente pense numa melhora clínica desse paciente, para estar adaptando a questão da válvula de fala. O tratamento é estar todo o tempo a equipe, saber como que foi na físio, saber como que foi na psicoterapia, saber como que foi na alimentação, monitorar de perto o paciente como um todo, não só perguntar como que ele comeu naquele dia. Uso de tecnologias de forma ética e consciente e alta fonoaudiológica. Por que estou falando uso de tecnologia de forma ética e consciente? Não só pelo contexto que estamos agora, de pandemia, do Conselho ter liberado as questões de atendimento online, mas também das tecnologias inovadoras na prática clínica do fonoaudiólogo, né? Muitas vezes somos impedidos por desconhecimento dos gerenciadores gerais das unidades, de, por exemplo, entrar com laser. Desde quando o fonoaudiólogo atua com laser? Desde quando ele se capacita, ele está trabalhando dentro das normas do seu conselho, que permite que a gente faça o uso dessa ferramenta. Que a gente busque usar a tecnologia e que a gente consiga ter um diálogo com a equipe para por que a gente pode usar determinadas tecnologias e como usar de forma segura. Eu não vou ser, gente, aquele tipo de profissional que, por usar tecnologia, vou de repente, eu não sei se tem enfermagem me assistindo, se tiver, contem comigo com relação a isso. Eu jamais vou estar usando uma tecnologia dentro do hospital ou fora, dentro de uma área, como a Mara falou, de ferimentos. O fonoaudiólogo não estuda para tratar ferimentos. Para o seu colega, valorize a expertise profissional do seu colega da enfermagem ou da medicina, que atuam, que têm a certificação para atuar com isso. Peguem o código de ética de vocês, peguem todas as áreas da atuação profissional de vocês e saibam até onde é o seu quadrado. Tecnologia, hoje na fonoaudiologia, de uma forma maior, né, que não era até uns 4, 5 anos atrás, que vamos sair dentro de um hospital ou fora atuando em tudo. A gente precisa trabalhar com a ética acima de tudo. E a alta fonoaudiológica, no contexto fonoterapêutico, que às vezes nem é por conta, né, do paciente ter melhorado, mas às vezes aquele paciente ele pega a alta fonoaudiológica
de um outro colega que não conhece a situação e, não, esse paciente não precisa mais de fono, não, tá engolindo, tá comendo, para que continuar fono? Que não é por aí, tá, gente? Nenhum de nós merece passar por esse tipo de situação, e eu quero dizer a todos que isso às vezes é real, não só por culpa do profissional que está fazendo a alta não conhecer e não respeitar o trabalho do coleguinha, mas também por culpa da minha classe, muitas vezes, não mostrar importância dentro da equipe que ela está inserida para aquele paciente, para que os demais, antes de efetuarem uma alta ou tentarem fazer o paciente se desligar de você, não, peraí, esse paciente a fono não sou eu sou físio, eu sou enfermeiro, eu sou médico. Eu preciso saber com a profissional que está lhe acompanhando se você já pode pegar alta. Porque uma coisa é você andar, é você falar, é você estar bom da questão de ferimentos, outra coisa é você engolir com segurança em casa. Isso, gente, é uma das questões que mais me preocupa diante da Covid, dos hospitais que não têm fono. Esse paciente que está estubado, que está num período aí prolongado, ele está indo para casa sem avaliação fonoaudiológica da deglutição, e ele pode ter o seu retorno para o hospital por broncoaspiração e evoluir para pneumonias e reinternações. Então, eu não estou dizendo aqui de forma alguma que isso é algo que é protocolo e que é praxe para todos. Eu estou dizendo a vocês que nós temos, dentro da fonoaudiologia, bases científicas para falar que o paciente pós-intubação precisa ser avaliado por um profissional fonoaudiólogo para que a alimentação dele seja liberada com segurança. Então, é muito importante que eu não deixe de falar isso para vocês. Aí, o que a gente encontra mais nos hospitais aqui no Amazonas, principalmente os sem fonoaudiólogos? Esse tipo de esquema, né, de padrão aí de consistências, tá, gente? Líquido, que no caso a gente pensa da forma técnica, né, que é a consistência do tipo néctar, mel e pudim. Ainda se trabalha muito com essas consistências aqui, tá? E não está de todo modo errado, de forma alguma estou dizendo que está errado, mas estou dizendo a vocês que novas possibilidades foram inseridas dentro do contexto de alimentação do nosso paciente. Agora, né, que são as novas terminologias aí dos padrões globais de consistências, que tem sido mais seguida da forma correta por países aí norte-americanos, e a gente consegue ter um entendimento que isso é bem diferente disso, né? Dentro do contexto líquido, nós temos 3 possibilidades aqui, e dentro do contexto sólido, nós temos 3. E quando nós chegamos aqui no contexto atual da pirâmide, a gente vê até as nomenclaturas diferentes, né? O que eu quero dizer para vocês, trazendo essa evolução e essas novas possibilidades aí de consistência, é a questão da gente pensar com mais detalhes de como ofertar o alimento para aquele paciente. Todos evidenciaram que era necessário denominar novas possibilidades de consistência, porque tinham pacientes que poderiam responder melhor diante delas. Então, olha um outro complicador que você fica passível de ter dentro do contexto alimentar quando você não tem um fonoaudiólogo conhecedor, como o Christian falou anteriormente, das evoluções e dos novos estudos dentro da questão da disfagia. Sônia pergunta. Ô, Lúcia, deixa eu te perguntar. Oi. Pela a palestra que teve segunda-feira com a fonoaudióloga Edmara, falando do laser terapia, nela, hoje eu sei que está em evolução em estudo ainda do paciente com Covid. Como é que você vê, como é que você analisa assim, superficialmente a atuação do laser terapia com paciente em Covid? Olha, ainda hoje, Christian, é incrível. Gente, não está combinada essa pergunta, tá? Eu juro para vocês. Hoje de manhã, me marcaram uma postagem numa cidade, no interior de São Paulo, onde todos os hospitais de campanha da prefeitura receberam treinamento para usar laser com os pacientes. Eu até mandei para a Edmara isso.
E eu acho, na verdade, nem acho, eu fico um pouco preocupada com a falta de buscar usar mais as ferramentas atuais no paciente com Covid para todo mundo. Então, do mesmo jeito que uma técnica tradicional, permitida, pode não colaborar tão efetivamente e num tempo mais demorado, uma técnica que também já é permitida e que já demonstra no mundo, não estou falando do Brasil, gente, no mundo, uma eficácia, uma potencialização de atividades, de processos de tratamento mais rápido, eu fico um pouco preocupada de não estarem usando. Tá? Então, como a questão do Covid, tudo é novo para todo mundo, e pelo que aparece para nós, é uma corrida contra o tempo, eu concordo plenamente na questão da Edmara, e ela colocou claramente aqui para nós que dentro da UTI que ela atua, a profissional de odontologia está fazendo uso e pesquisa que estão usando laser terapia, e eu estou confiante que os resultados serão positivos. Eu acho que falta um pouco mais da classe, alguns por questões preconceituosas, por não conhecer a técnica, outros por falta de recurso mesmo, porque você se capacitar num contexto terapêutico desse não é barato. Quando você prioriza questões presenciais, uma coisa que me preocupa, porque eu tenho visto ao longo desse quase um mês que estou em casa assistindo lives, palestras e tudo que tem a ver com Covid, eu fico um pouco preocupada com a ausência das novas tecnologias e das novas práticas da fonoaudiologia. Eu não estou de forma alguma, pessoas que estão aqui me assistindo, menosprezando e falando para vocês que não uso, até porque o meu slide anterior para vocês que estou falando aqui de uma mescla de terapias tradicionais e atuais, eu fico um pouco preocupada com esse não uso e não recomendação de possibilidades comprovadas. Diferente do que Denilson falou na palestra dele hoje mais cedo de fisioterapia, que algumas coisas que estão sendo usadas na fisio não tem comprovação ainda, nós sabemos que dentro do contexto geral da laser terapia, ela já tem comprovação de benefício de potencialização dentro do que ela é empregada no contexto geral. Então, eu e a Edmara conversamos muito. É difícil, Christian, eu conheço pessoas que estão dos dois lados, Edmara que está trabalhando no serviço privado e colegas que estão trabalhando no serviço público. Como fazer essa pesquisa que não tem como usar esses recursos com as pessoas, porque não tem o apoio das políticas públicas para, de repente, dar o aparelho, ceder o aparelho para o hospital, para que sejam feitas pesquisas com o uso do recurso, e a pessoa também não está recebendo há meses, como que vai, de repente, gastar o que tem para suprir a família, para comprar um aparelho que a gente sabe que é caro. Então, são muitos fatores que acabam fazendo com que as nossas evidências com o uso da tecnologia atual não cresça. Mas eu super a favor, não é segredo para ninguém que eu tenho bons resultados dentro da disfagia, eu vejo aquilo que a Maraísa falou de cedo, é muito a minha realidade, eu vejo um ganho de tempo no processo de reabilitação do meu paciente, quando eu estou emprego e tendo um uso assertivo das tecnologias como bandagem, eletro, laser, que eu não tinha, por melhor que eu fosse capacitada usando só técnicas tradicionais, porque é um plus na tua manobra terapêutica. Se o meu entendimento é promover a liberação alta rápida do meu paciente, então eu fico sem conexão se eu estiver usando só técnicas que eu, na minha prática e na evidência, vão demorar mais para me fazer chegar até lá. Então, eu fico um pouco preocupada com essa falta, às vezes, de questionamento do fonoaudiólogo. Por que não usar, se tem comprovação? Por que eu não posso fazer? Por que isso? Por que aquilo? Eu vou sempre estar sendo influenciado por quem não usa. Fico um pouco preocupada com relação ao não uso, e eu garanto a vocês que se as colegas que estão atuando nos hospitais privados conseguirem fazer as publicações, porque, como os meninos falaram nas outras palestras, é uma situação bem complicada você atuar, você ter um equilíbrio psicoemocional e ainda disponibilidade de gás para escrever um trabalho, para provar que o que você está fazendo está dando resultado, é muito difícil, gente. Então, depois que a gente pensa que não tem só 3 padrões de consistência dentro do líquido do pastoso, tá? Isso aqui é a nova terminologia,
elaborada pela Iniciativa Internacional de Padronização de Dietas para Disfagia desde 2016, tá, gente? Não sou eu que estou colocando isso na minha cabeça aqui. Como chegar até aqui sem avaliação detalhada, que é o que geralmente os hospitais fazem quando não tem fono? Hein? Isso aqui é só um esboço, é só das escalas que dentro da fonoaudiologia a gente usa como norteador para avaliação clínica, né, que é a escala FOS. E eu não consigo, às vezes, aceitar um contexto de um paciente que precisa tanto de fono conseguir ter um diagnóstico superficial, vamos dizer assim, porque não tem avaliação detalhada da questão da fonoaudiologia ali atuando na equipe. Como chegar aqui também, sem ser um fonoaudiólogo? Isso são perguntas que eu faço para mim, quando eu vejo um paciente disfágico ser atendido sem ter um fono, tá? Então, esse aqui é um documento do CREFONO 6, onde ele descreve todos os aspectos que nós, fonoaudiólogos, dentro desse protocolo, que é o PARD, temos que ter o conhecimento para avaliar como que esse paciente vai comer. Então, vocês conseguem entender aí pelos slides que não é só pôr o alimento na boca e ver a movimentação laringofaríngea e resto de alimento dentro da boca, né? Eu falei 3 fatores e olha a quantidade que nós temos aqui. Então, é para mostrar mesmo a gravidade da situação, tá, gente? Aqui, quando a gente tem um contexto de alimentação sem avaliação do fono, que tem que dominar o que é normal e o que é anormal, porque isso é obrigação nossa mesmo, os colegas têm as suas competências para estudar e para atuar, então isso aqui tem que estar dentro da nossa mente, como que tem que acontecer cada nível desse avaliado, para que a gente consiga chegar na classificação aqui do cantinho, de qual que é o nível de deglutição que esse paciente se encontra. Aqui embaixo do slide, está bem pequenininho, são o nome das autoras, tá? E do protocolo. Depois de tudo isso que a gente conversou, o que eu falei aqui, que vocês ainda não fizeram perguntas ao Christian, eu deixei outra reflexão para vocês, tá? Reflexão quanto ao manejo da alimentação do paciente. Quanto à equipe multidisciplinar sem o fonoaudiólogo, que eu esqueci de acrescentar isso aí, eu sei o que é disfagia. Olhe para dentro de vocês, que são alunos ou profissionais aí que não são da fonoaudiologia, e faço essa pergunta para vocês. Ou para o chefe de vocês, que não colocou ainda o fono para trabalhar com vocês. Eu sei o que acontece além do que os meus olhos podem ver? A deglutição é igual para todos? Posso sugerir uma sonda sem avaliação detalhada da deglutição? O mesmo paciente pode ter alimentação via oral por sonda? Então, são perguntas que eu gostaria muito que ficasse na cabecinha de cada um aqui. E mandamentos para toda a vida, que eu levo para a vida. Realizar de forma correta a paramentação e desparamentação na rotina de todas as localidades de atendimento, porque o fonoaudiólogo está inserido no contexto de atuação de pacientes com disfagia dentro do domicílio, dentro da clínica. Então, isso aqui é regra. Conscientização da higiene oral e comunicação do paciente, importantíssimo. Constante atualização e busca por possibilidades baseadas em evidências que possam acelerar o processo de recuperação do paciente, porque o bom reabilitador, ele busca dar qualidade melhor à clínica para o seu paciente o quanto antes. A intenção de prender pacientes que têm doenças que não têm um prognóstico favorável para a deglutição é um pouco complicado para que eu aceite. Eu sempre falo isso nas minhas aulas, não é porque o meu paciente tem alguma doença que é ameaçadora da sua vida que ele não possa melhorar. Eu não estou dizendo que ele vai ficar curado, mas eu me colocar numa situação de comodismo, porque o meu paciente não pode me cobrar porque ele não vai se curar, não fica bem para nós fonoaudiólogos. Nós temos que mostrar que em alguma situação esse paciente pode ter algum melhor. É motivador para ele até continuar com você. Eu sei que eu não vou ficar bom, doutora, mas olha o que eu já consegui melhorar, olha o que eu já consegui comer desde que a senhora começou a me tratar. Então, isso é gratificante para a gente ouvir também, principalmente dentro do contexto que a Maraísa falou para vocês, o cuidado paliativo. Interação constante com a equipe de trabalho para propagar a importância da atuação fonoaudiológica no ambiente de trabalho, sempre. Falem muito, o fonoaudiólogo é profissional da comunicação, a gente tem que falar muito mesmo, principalmente porque a gente precisa ser notado, a gente precisa ser respeitado e a gente precisa
galgar esse respeito, falando para os nossos colegas da nossa área, falando da importância que é a fonoaudiologia no contexto hospitalar e não hospitalar, abordar de forma ética e responsável com os pacientes e seus cuidadores e os familiares quanto às técnicas utilizadas de prognóstico do paciente. O fonoaudiólogo não está indo para dar o almoço do paciente, não é essa a nossa função. A mulher que me dá comida vai já chegar. Eu fico louca quando eu escuto isso, gente. O paciente, ele não pode ver você como um simples... uma pessoa que vai só dar comida para ele. Ele tem que ter um entendimento que você vai lá para melhorar a forma que ele vai se alimentar. Explique para o seu paciente que está internado o que você está indo fazer, por que você está fazendo aquele exercício, por que você está fazendo aquele uso daquela tecnologia. Ele tem que entender, o corpo é dele, a saúde é dele. A não ser que ele esteja num aspecto cognitivo de não entendimento, mas é sua responsabilidade tentar mostrar para ele que você está fazendo alguma coisa para o bem dele. E a família também, claro. Alertar e orientar quanto ao uso de sondas como via alternativa para alimentação dentro do contexto do método e não tem benefício comprovado para evitar 100% da ocorrência de aspirações desses pacientes. E vocês já entenderam por quê. Lembra que eu falei que o paciente pode aspirar saliva, né? Então, quando a gente está inserido nesse contexto, a gente consegue falar para o gerenciador geral da equipe, não é porque o paciente está de sonda que eu tenho que parar de atender. Quem que vai fazer a atividade dele? Quem que vai trabalhar os movimentos que ele faria, que exercitam o condicionamento orofacial, se o fonoaudiólogo não estiver inserido nessa atividade física passiva? Né? Então, o risco de nós termos um declínio maior de deglutição de saliva aumenta absurdamente quando o fonoaudiólogo não está ali para executar atividades orofaciais, para compensar aquele imobilismo dentro do contexto da alimentação, que não vai mais acontecer. Dando sempre a questão da deglutição de saliva para minimizar a possibilidade desse paciente estar aspirando pelo acúmulo ou pela lentidão na execução ou esquecimento, de repente, se a gente estiver dentro do contexto de demência. Respeitar e buscar ser respeitado dentro da equipe de trabalho, sempre, isso é para todos. O fonoaudiólogo também tem esse papel de respeitar, claro, porque a equipe é todo mundo igual. Ressaltar a importância de atuação em conjunto com a família e toda a equipe que presta assistência ao paciente. Você está vendo que a família, só gosto da fono, só gosto da físio. Não é o seu papel ficar de picuinha. Não é o seu papel achar que é legal o familiar gostar só de você. Se você está inserido num contexto de equipe, o Christian falou até sobre isso com a Maraísa de cedo que eu estava ouvindo, vamos juntos, máximo que a família veja todos de forma igual, que o paciente veja todos de forma igual. Isso é importante para que a equipe tenha uma interação e tenha uma visão de forma igualitária perante o paciente e a família dele. Aqui eu coloquei algumas situações para vocês. Eu até coloquei aqui, mas eu acho que não dá para ver bem. Quando vocês entram no site da AMIB, gente, para conhecer um pouquinho mais da questão da fonoaudiologia hospitalar, só digitar aqui nesse quadradinho que eles colocam para pesquisa, a fonoaudiologia, vocês vão ver a quantidade de informações, de matérias, de artigos que eles mencionam, falando da importância da fonoaudiologia nesse contexto, tá bom? Aí aqui, né, para ninguém ficar preocupado que eu não vou falar de Covid, não vou falar de Covid, vou falar de Covid, claro. Coloquei aqui, gente, do dia 20 de abril, né, que o Conselho de Fonoaudiologia, Conselho Federal de Fonoaudiologia dispôs aqui para nós, qual seria o nosso papel com relação ao paciente de Covid-19, onde nada mais é que tudo que eu falei para vocês, que a principal indicação do atendimento do fono no ambiente hospitalar, dentro da unidade de terapia intensiva, principalmente, o foco de atuação é em relação com a necessidade de manejo da disfagia e redução do risco de broncoaspiração.
Pacientes que evoluem para o quadro mais grave da doença apresentam necessidade de intubação orotraqueal, chegando a ficar entre 10 a 14 dias, respirando por meio de ventilação mecânica. Com a recuperação retirada do tubo orotraqueal, alguns pacientes podem evoluir para um distúrbio na deglutição. Pensa nesse contexto, a gente olha para o cenário do nosso estado e a gente pergunta, profissionais, eles não atenderam minha avó, eles não atenderam meu pai, eles não atenderam meu amigo, meu marido, minha esposa, meu filho. Falo para vocês da importância que é, né? E aí, eu finalizo, antes de responder as perguntas, falando isso que eu falo sempre, né? Que quem não é visto não é lembrado, ditado popular cheio de razão. Onde eu sou uma pessoa, uma profissional dessa área incrível que eu escolhi para atuar, e que eu busco ao máximo propagar a importância dela, seja onde eu esteja presencialmente ou de forma online. Eu estou sempre falando da importância da fonoaudiologia na qualidade de vida e na questão da alimentação dos pacientes. Agora eu vou ver se tem pergunta. Deixa eu sair aqui da apresentação. Aí eu vou aqui para o chat agora. Tem algumas perguntas. O Renan, a alimentação é prescrita pelo fono mesmo ou por outro profissional? Renan, seria um sonho se fosse pelos dois profissionais mais atuantes, né? Então, o médico vem, ele faz a questão olha, o paciente precisa ser nutrido, verifique o que seria o certo, vamos dizer assim. Verifique a possibilidade da ingesta oral dentro do contexto da deglutição. O físio verifica o condicionamento cardiorrespiratório motor desse paciente. O nutricionista verifica a necessidade calórica de alimentação desse paciente e o fono vem e verifica o condicionamento funcional que essa deglutição vai ser executada. Então, seria mais ou menos por aí, tá? No Amazonas, principalmente no setor público, não é o que acontece pela falta do profissional fonoaudiólogo inserido, muitas vezes, no contexto de saúde. A Elde coloca aqui, prof, com sua explicação, quanto tempo o fono fica com a terapia com disfágico, mesmo que havendo uma reabilitação? Depende. Tem situações de pacientes que, nos balizadores, variam muito. E o que tem feito muita diferença é o que eu falei da questão ética, viu, Elde? Quando a gente fala de pacientes que não têm um prognóstico de cura, como as demências, como alguns casos de AVC, como pacientes sindrômicos, alguns pacientes oncológicos, a gente acaba trabalhando na linha do cuidado paliativo. Claro que, em alguns aspectos, você consegue ali, na grande maioria dos casos, promover uma melhora na questão da deglutição ou adaptação, ofertas mínimas, mas depende bastante. A Karen colocou aqui, qual o parâmetro utilizado para a alta desse paciente disfágico? A reavaliação, viu, Karen? Se o paciente está sendo monitorado, como eu coloquei lá no meu esquema terapêutico, do que eu sou cri-cri, né? Às vezes a família tá esquece, quem é meu aluno sabe. Quando eu vou fazer avaliação domiciliar, de ir no dia que mais a comida é boa na vida, né? Então, eu estudo a possibilidade de ir no dia que eu sei que a mãe ou a esposa está em casa, que aí o negócio vai fluir. Dentro do contexto hospitalar, eu faço todo o meu monitoramento, eu vejo os ganhos musculares, eu vejo a melhora clínica do cognitivo, uma coisa que eu não falei para vocês aqui, que é importante salientar, a questão do restabelecimento desse paciente pós-uso de muitos medicamentos, que é um outro fator que o fonoaudiólogo tem que estar ligado no COVID, até onde ele não está conseguindo fazer determinadas coisas ou me responder, porque ele ainda está sob efeito de tantas medicações ali que foram administradas por dias.
e em outros contextos também de doença. Então, geralmente, a gente tem esse norte de avaliar o paciente e acompanhando a evolução clínica dele, inserindo novas possibilidades de acordo com o que ele vai te dando pistas de melhora e avaliações indiretas, né, que são avaliações instrumentais, desculpa, que são os exames, que também podemos solicitar para para que a gente possa ver até onde o nosso olho não vê, para que a gente possa ir progredindo para um desmame de terapia e alta para esse paciente, tá? Quem mais? Deixa eu baixar aqui. A Marjorie colocou aqui. Professora, a senhora acha que pacientes com COVID pode apresentar uma afasia e assim complicar a disfagia pelo esquecimento de... Ao que tudo indica, pela grande quantidade de pacientes que estão evoluindo para AVC, eu não acho impossível, Marjorie. Eu acho. Inclusive, eu recebi um áudio de uma senhora lá de São Paulo, que a pessoa que me mandou, não vou expor, claro, que é uma possibilidade desse caso que você está falando. A pessoa já tinha umas comorbidades degenerativas, está com COVID e amanheceu sem falar as coisas com sentido. A suspeita era grande de um AVC. Então, não é impossível, muito pelo contrário, eu acho que nós estamos aí à beira de ampliar nossas competências diante do que o Conselho nos colocou para trabalhar. Acredito que as colegas da linguagem já devam ficar na agulha aí, que a hora está prestes a chegar. Também, Marjorie, isso é importante, o profissional de fonoaudiologia tem que conhecer um pouco da questão farmacológica, principalmente agora no COVID, onde várias possibilidades estão sendo jogadas, como disse o Denilson hoje de manhã, e muitas vezes a gente nunca ouviu nem falar, se a gente não tiver atuado com um paciente que de repente já tenha feito uso de algum desses medicamentos. Imagina as combinações. Imagina quando a gente pensa no contexto de COVID, a gente pensa num paciente múltiplo. Um pode ser hipertenso, o outro pode ser diabético, o outro pode ser um idoso que já tem limitações provenientes da idade, o outro pode ser oncológico, como colocou a Lê muito bem aqui, e que já fazem uso de demandas farmacológicas e que vão ser acrescidas de outras para tratar o COVID. Imagina tudo isso batido no liquidificador dentro do nosso organismo. Então, é tudo muito novo para todo mundo. O Renan colocou aqui, pode acontecer casos de pacientes não ter recuperação total nesse atendimento? Sim, Renan. O paciente, a gente querer muito que ele tenha uma liberação de todas as consistências, ele conseguir 2. E aquilo, dentro do contexto discutido com a equipe clínica, já ser considerado efetivo para ele manter os níveis de hidratação, de nutrição e os outros aspectos importantes para a alimentação, e a gente der alta. Aí esse paciente já está tomando bem líquido, já come bem pastoso, já fez todo o gerenciamento com a gastronomia e com a nutrição aqui, que é essencial para que a gente agregue fatores antecipatórios de prazer e motivação. E ele está bem de peso, ele está bem de hidratação, e a gente tem elementos estruturais ali, de repente, que a gente sabe que ele não tem condição de fazer uma mastigação, que a gente sabe que ele não tem a condição efetiva de todas as estruturas para conseguir desenvolver uma alimentação com mais elementos. Por que esse paciente não pode ter alta? Se ele está com prazer alimentar ok, se ele está com a hidratação ok, se ele está com a nutrição ok. Isso é uma das coisas, viu, Renan, que eu fico muito preocupada, às vezes, quando eu penso que o fonoaudiólogo não tem esse cuidado humanizado, ele não tem essa maturidade de que ali foi o máximo que aquele paciente conseguiu evoluir, ele continua indo atender, sabendo que ele não vai conseguir fazer o paciente progredir mais do que já foi o seu máximo. Ética também isso. A Elde, pode explicar de paciente que tem tráqueo e disfagia? Sim, também é uma outra possibilidade que daqui a pouco a gente pode acordar e o conselho ter soltado uma nota, Elde. Eu já desenhei 10 possibilidades aí que eu espero que vocês sabem que eu não paro mesmo, que eu espero que daqui a pouco
a gente comece a pensar em estudar e a pensar em ajudar esses pacientes, quem está principalmente na linha de frente, por conta da questão da traqueostomia, que a gente já tem, né, uma presença respaldada, a gente já tem muita evidência científica na questão do manejo do paciente, com relação aos tipos de tráqueo, a manejo de cuff, que não é aconselhável agora, dentro do contexto do COVID, ele ser desinsuflado. A gente tem toda uma questão clínica das reabilitações com o uso de válvula de fala, a gente tem toda uma condição clínica de discussão dentro do que pode ou não o paciente conseguir comer mediante as avaliações, algumas que podem e se enquadram na possibilidade da realização do Blue Day Test. Então, que a equipe tem que estar alinhada, para que a gente consiga ter um entendimento, sendo COVID ou não, se aquele paciente vai ter condição cardiorrespiratória de estar. Às vezes o fono quer porque quer que o paciente coma e não valoriza aquilo que eu falei para vocês no slide. Como que está a abordagem da fisioterapia e da medicina perante a isso? Eles são favoráveis? O paciente quer comer e você quer que ele coma, tá, gente? Então, a questão de traqueostomia, eu sempre falo com muito pisando em ovos, que a gente precisa ter uma abordagem de toda a equipe para pensar se aquele paciente vai poder evoluir para o desmame. Diga, meu coordenador, você tem uma pergunta. Está me ouvindo? Digamos assim, o paciente, ele está em sonda, certo? Quando ele volta para via oral, paciente usuário de próteses, né? Ele vai ficar folgado, vai ficar frouxa, certo? E a família, muitas não vão querer providenciar, acho que a gente viveu bastante, muito tempo isso. Não querem providenciar que machuca menos, então ele acaba tendo que comer bastante, acaba ficando na comida pastosa e não indo para alimentação sólida, devido pela parte da mastigação, da trituração. E assim, como é que tu consegue fazer orientação a uma nova prótese? Vamos fazer uma prótese de silicone para voltar até a mastigação suficiente, gente. Certo. Geralmente, eu tenho em mente que eu preciso de apoio de 2 profissionais, primeiramente, que é o médico e o dentista, quando a família expõe essa situação para mim. Quando é algo negativo, o posicionamento que eu estou colocando, quando eles colocam barreiras para que o idoso não volte a usar a prótese, porque, não tenho condição, tem que ser antiga, a gente sabe que há uma perda muscular e funcional muito rápida quando o paciente está internado e volta para casa, as próteses ficam dançando. Eu preciso mostrar para essa família, e muitas vezes só o meu olhar não é suficiente da necessidade dessa prótese. Então, geralmente, eu busco saber quem que é o dentista desse paciente, eu busco saber quem que é o médico, eu converso com eles. Quando eu vejo um contexto de reabilitação que vai ser favorável para o paciente ter um retorno, que muitas vezes de uso da prótese, para que junto comigo eles consigam conversar com a família, para que a gente insira esse paciente num contexto terapêutico também do uso da prótese, porque a gente tem uma harmonia de face, estou entrando em estética, que nem é o que é da questão, a gente tem uma harmonia de face muito mais trabalhada e equilibrada quando as funções orofaciais, inclusive a mastigação, é bem executada. Fora a questão de recuperação de tônus e de treino de diversas consistências que vão trabalhar, né, a questão dessa musculatura. Então, é uma realidade de verdade que a gente está falando, que a grande maioria dos idosos, às vezes, nem precisa ir para o hospital para voltar, para a gente atender ele, está sem prótese. Principalmente o homem amazonense. As culturais, a gente já tem um declínio aí da população mais raiz, vamos dizer assim, do suporte de consistências mais variáveis, né? O que o homem amazônico come? Já estou dando spoiler da minha outra possível live com o Eric. O que o homem amazônico come que reflete na condição muscular ou facial?
O que o homem do tambaqui, do caldinho e da farinha, que poderia ser algo mais, né, bem trabalhado, mas que vira um chibé, acaba causando quando é monótono nessa alimentação, quando é feito de formas repetitivas todos os dias. Tem pacientes que querem comer peixe todos os dias, que comem caldo todos os dias, querem tomar mingau todos os dias. Para onde está indo o condicionamento muscular desse paciente que não mastiga? Então, a gente tem um impacto muito grande nos aspectos de deglutição quando esse paciente ele está internado e volta, ou quando ele já tem todo esse regionalismo de dieta que a grande maioria dos homens amazônicos tem. Sim, essa questão da desordem aí, da tonicidade de músculo. Então, eu tento mostrar para o paciente, para a família dele, a importância que é a gente fazer as mastigações. Se isso não dá certo, eu busco os colegas que também estão atendendo esse paciente, para que junto comigo a gente consiga aí ter a aderência da família com relação à prótese, que é muito importante. A Adrielma colocou aqui, o planejamento fonoaudiológico pode mudar caso o quadro do paciente hospitalizado piore, com certeza, devido a alguma complicação inesperada da doença que o levou ao hospital, ou o fono deve continuar, não. É uma falha, Adrielma, que a gente espera quando o fonoaudiólogo não monitora o seu paciente. Até no meu contexto domiciliar, quando eu vou atender um paciente, o meu nome no outro dia, esqueceu tudo, tá desorientado, tá achando que eu sou a avó dele, que morreu há 1000 anos atrás, na hora minha antena já sobe. Possibilidade de infecção, possibilidade de alguma alteração nesse paciente, na hora eu preciso, hoje não dá para fazer isso e isso com ele. A gente tem que ter esse aspecto de familiarização, de monitoramento, de conhecer o nosso paciente como um todo, saber as comorbidades de base, se elas têm possibilidade de desestabilizarem facilmente, de evoluir, de piorar de uma hora para outra, para que dentro do meu planejamento já esteja inserido que eu posso mudar de conduta ou aumentar os elementos da minha conduta mediante as instabilidades que esse paciente vem apresentar. E orientar a família a estar atenta também. Orientar os colegas a estarem atentos também. Olha, tu tá dando o mingau dele, quando tu perceber que ele tá deixando, já, doutora, hoje o seu fulano não tomou o copo que eu deixei ali. Eu não sei o que foi que houve. Eu olhei a temperatura, eu perguntei da esposa dele como ele passou o dia, porque eu entrei agora aqui no plantão. A senhora acha que tem alguma coisa a ver com a deglutição? Pode piorar de uma hora para outra, ou não sei. Queria que a senhora me explicasse, porque a senhora quer a fono. Tem alguma coisa a ver? Ou tem que perguntar da nutrição e da gastronomia, se não de repente ele não gostou, ou o que está acontecendo? Então, é importante, viu, Adriana, que a gente esteja atento, que às vezes o paciente está no hospital, não quer comer, ou não lembra como que come, não é porque ele esqueceu, ele parou de engolir de uma hora para outra. Temos possibilidades de ser alguma evidência de outras alterações ou de piora aí de quadro. Aí, às vezes, se o fulano não comeu nada hoje, menina, eu vou já... Será que tá ruim essa comida? Temos que esperar muito mais. Temos que pensar em muito mais possibilidades quando o nosso paciente está comendo, para de comer de uma hora para outra, ou piora da deglutição de uma hora para outra. Gente, vamos chegar a quase 2 horas, vamos finalizar. Acho que fica mais uma pergunta. O fonoaudiólogo trabalha... Isso, vamos finalizar. O fonoaudiólogo trabalha com o paciente entubado e pode realizar aspiração, sim. Nós temos, dentro da nossa resolução de 2016, se eu estou enganada, se tiverem colegas aqui que queiram me corrigir, não tem problema, do nosso conselho nos certificando para aspirar, desde que, dentro dessa resolução, ela está vinculada à especialidade de disfagia, que requer a capacitação. Então, de repente, eu não posso... Isso é uma das coisas que o Christian falou lá no início, que é muito pertinente a sua pergunta. Eu não posso pegar um colega que só está atuando há 10 anos em uma área específica da fonoaudiologia e jogar ele diante de um paciente hospitalizado para ele fazer uma aspiração. Ele aprendeu isso na faculdade. Ele formou antes de 2016, que foi quando saiu a resolução certificando.
Ele nunca fez curso de nada disso, ele nunca entrou para atender ninguém no hospital. E aí, muitas vezes, para tampar buraco, porque está fechado determinado local, vamos colocar o fulano lá para dizer que o fono está atendendo. E aí, como que fica? Então, vai muito da questão de por que aquele fonoaudiólogo está ali, ele está capacitado para estar ali, ele buscou dentro da resolução entender que é o profissional com habilidades, especialidades voltadas para o contexto hospitalar, que está mais próximo de estar capacitado para realizar esse procedimento, mas que eu saliento a importância de buscar em cursos propriamente ditos, né, dessa situação para fazer. O fonoaudiólogo trabalha com paciente entubado. Eu vejo, assim como a Paola falou na live dela esses dias, uma grande fono conhecida no Brasil, eu vejo alguns colegas ainda tendo esse tipo de manejo. Mas o que é recomendado, e eu concordo plenamente com a Roberta Bush, quando ela expôs também na live dela, que nós precisamos ter um entendimento de escala Glasgow para que esse paciente, dentro dos norteadores, possa mostrar para mim algo, né? A gente precisa ter um entendimento que se eu estou com um tubo inserido na cavidade do meu paciente, eu não consigo o mais básico da deglução, que é contato de língua em palato. Porque nós temos um corpo estranho dentro da boca que vai atrapalhar toda a efetividade para ser executado. Então, eu não concordo dentro dos aspectos de deglutição. Talvez, como é na neonato, os aspectos de linguagem, de sons instrumentais, que eu acho a coisa mais linda do mundo, talvez possa ser, dependendo do contexto cognitivo, que de repente surjam aí pesquisas, mas dentro do que compete à disfagia, as grandes colegas que estão aí promovendo as lives que vocês estão assistindo e as evidências científicas colocam norteadores até de 24 a 48 horas, dependendo da faixa etária desse público, para que a gente atenda, o que já me responde com o respaldo técnico à tua pergunta. Vamos encerrar. Acho que já não tem mais pergunta, mas se tiver, tudo bem. Cristian, é contigo. Caiu, será? Gente, obrigada. É um prazer estar aqui. Eu agradeço imensamente todo mundo, em especial a minha coordenação, a coordenação de enfermagem, a coordenação de fisioterapia, a coordenação de gastronomia, que sempre que podem me dão oportunidade para eu estar participando dessas trocas de conhecimento, que confiam no meu trabalho, que me dão credibilidade. Eu estou disponível para todas as coordenações da FOMET, porque falar de fonoaudiologia para mim é prazer. Eu espero sempre poder aí fazer um bom trabalho para levar o nome da minha profissão com o valor que ela merece, né, para todo mundo. Também estou com saudade. Quero agradecer imensamente de todo mundo. Nosso segundo encontro multidisciplinar. De fonoaudiologia que atendeu um número de alunos. E a gente teve uma de todas as áreas da fonoaudiologia, todas as áreas da biomedicina, enfermagem, farmácia, nutrição, estética, falando um pouco de cada área, principalmente pela a nossa atual situação, que é o Covid. Então, quero agradecer imensamente a todos os alunos, a todos os professores. Vão voltar às aulas. Em breve estaremos em sala, se Deus quiser, presencial, continuando, finalizando o período, estando no estágio, em sala de aula. Enfim, quero agradecer imensamente a Lúcia por trabalhar imensamente. Essa semana foi bem intensa, principalmente pelas lives, pelas transmitindo o seu conhecimento, sua área de atuação. E é isso, gente. A coordenação, vocês sabem o e-mail, qualquer pergunta, qualquer questionamento, a todos os alunos de outras áreas, como que estão aqui assistindo a gente também, tá? A certificação nós vamos orientar cada aluno, cada
grupo de representantes, cada coordenação, quem assistiu, se inscreveu pelo aquele endereço. E é isso. Muito, muito obrigado. Lúcia, finaliza. Deixa eu ligar. Eu desliguei para poder o teu ficar bem mais tranquilo. Gente, obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu espero que vocês, pouco a mensagem que eu quis passar, num ato assim, um pouco, num cenário que a gente não queria, que a gente não esperava, mas que eu conseguia ter passado para vocês a importância que é a fonoaudiologia dentro do contexto hospitalar de forma geral e atual. Agradeço aqui a presença de todo mundo, estou à disposição, como diz o Christian, me sigam nas redes sociais, me acompanhem aí por onde vocês conseguirem, que a gente pode estar aí trocando ideia e propagando a nossa área.